Olá pessoal, esse vídeo ele possui o objetivo de discutir a elaboração do referencial teórico. Ah, eu vou apresentar para vocês as maneiras de escrita que estarão ou que pertencem a um referencial teórico e, é claro, discutindo a maneira como os mecanismos para a escrita do referencial teórico. Nós vamos discutir também formatações, recuos, maneiras de citação. Nós vamos acabar por discutir esses assuntos também, né? Então, nesse vídeo, eu quero discutir com vocês as maneiras de escrita do referencial teórico. Quero conversar com vocês também sobre os formatos de título, né? A formatação de título 1, de título de nível 1, de título de nível 2, de título de nível 3. Quero conversar com vocês sobre a formatação da citação direta, da citação indireta, e quando inserir paráfrases, comentários, explicações dentro do referencial teórico, ok? Então, bom vídeo para vocês. Espero também que tirem as dúvidas e também alguma questão que nós não abordarmos aqui, podem escrever nos comentários que a gente procurará na maneira do possível responder a todos. Obrigado, espero contribuir. Pessoal, o referencial teórico é a etapa do projeto em que nós vamos discutir teoria. Teoria. Então é o momento que você vai pesquisar livros, artigos jornalísticos, artigos científicos, periódicos, enfim, teoria. No referencial teórico, nós não vamos colocar nada relacionado à empresa, nada relacionado ao órgão, nada relacionado ao local de estudo, nada. Nós não vamos falar sobre o objeto de estudo no referencial teórico. Nós vamos pesquisar, nós vamos utilizar, nós vamos inserir no referencial teórico pesquisas descritivas bibliográficas. Perdão, pesquisas bibliográficas. No nosso caso, somente pesquisas bibliográficas, estudos literários, ok? Tranquilo. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma investigação para aprofundar nossos conhecimentos relacionados ao tema. Flávio, eu não sei nem por onde começar. A escrever o referencial teórico. Algumas coisas você precisa saber antes de começar a escrever o referencial teórico. Primeiro, as maneiras de escrita. Quais são os recursos de escrita que vocês vão utilizar para escrever o referencial teórico? Bom, alguns já são conhecidos de muitos. Vamos conversar sobre algum deles. Podemos começar aqui pelas citações, ou citação direta. O que é a citação direta? A citação direta é a transcrição fidedigna do texto original. Ou seja, você está lendo um livro, abriu, está lendo a Constituição, está lendo algum decreto, um regimento, uma nova teoria em um artigo científico e acha extraordinário, acha muito bom e não vê alternativa a não ser colocar igual. Então, isso nós chamamos de citação direta. É a transcrição, vou escrever aqui, transcrição fidedigna do texto original. Certo? Original. Ok. Essa citação tem duas formas de expressar o texto quando nós estivermos escrevendo. Quando a citação for uma citação com até 3 linhas, nós vamos formatar de uma maneira, e citações com mais de 3 linhas, nós vamos formatar de uma outra maneira. Mas não muda nada, Flávio? Não muda nada. Só muda a forma de você colocar o texto no computador, ok? Então eu vou pegar também aqui um modelinho, né, que eu tenho aqui. Vou disponibilizar para vocês também esse modelinho. Eu tenho aqui o referencial teórico de um projeto de TCC. Inclusive, já mostrei no vídeo anterior
a introdução deste mesmo projeto de TCC, ó, né? Vou colocar ele aqui no início, bem no iniciozinho, só para nós termos ideia da maneira estrutural como é o projeto e onde o referencial teórico entra. Então aqui nós temos a capa, a folha de rosto, nós temos aqui a ficha de avaliação, os agradecimentos, as listas de ilustrações, a lista de quadro, quando houver, o resumo, o sumário. Então aqui está a introdução, onde nós já discutimos no vídeo anterior, e a fundamentação teórica ou referencial teórico em segundo momento. Então, título de nível 1 aqui é a introdução, vamos descer aqui, passamos pela introdução e aí entramos no referencial teórico em uma nova página, ok? Então, citação direta, olha, aqui nós já temos um modelinho de citação direta, ó, dias, aqui é uma citação direta. Como você sabe, Flávio? Porque eu tenho o sobrenome do autor, o ano e a página. Quando eu tenho o sobrenome do autor, o ano e a página, veja só, eu já identifico que é uma citação direta. Tem uma característica ainda aqui que define, ou que me apresenta a citação direta com até 3 linhas. Olha só, aspas no início e aspas no final. Então, a primeira forma de citação. A primeira forma de citação, que nós estamos estudando aqui, é a citação direta com até 3 linhas. Então, essa citação ela é acompanhada somente do sobrenome do autor. Flávio, eu quero colocar o nome completo do autor? Posso? Não. A ABNT nos orienta que citações, nós apenas colocamos o sobrenome do autor, né? Salvo, por exemplo, o sobrenome dele seja, tenha neto, sobrinho, tem algum adicional, então nós costumamos colocar o adicional aqui também do sobrenome, Dias Neto, né? A gente não coloca só Neto, por exemplo. Então aqui nós temos essa primeira formatação. Ok. Flávio, e se essa citação de Dias, o sobrenome de Dias, estivesse no final? Ah, se ele estivesse no final, então ele ia mudar a maneira como nós íamos inserir o autor. Então aqui nós íamos iniciar com a letra maiúscula, ainda aqui com as aspas, e aqui no final da frase nós íamos colocar o sobrenome dele em caixa alta, vírgula, o ano, vírgula, e a página. Um P aqui minúsculo. Assim, nós inseriríamos o autor no final da página, no final da frase. Todas as citações, então, Flávio, quando vai no final da página, é assim? Exatamente. Todas as citações no final de frase são entre parênteses com o sobrenome do autor em maiúsculo. Independente se a citação é com 3 linhas, se a citação é direta com mais de 3 linhas, com menos de 3 linhas, ou se a citação é indireta. Nesse caso aqui nós estamos conversando com citações até 3 linhas. Por enquanto eu estou mostrando somente as formas de escrita, tá, pessoal? As formas de escrita aqui, ó, né? As formas de escrita, né, do referencial teórico. De maneira geral, né? Não é só do referencial teórico, aqui é porque nós estamos abordando o referencial teórico, mas é a forma de escrita de um trabalho científico, ok? Então a primeira maneira aqui que nós estamos discutindo aqui é a citação direta. Primeiro aqui é a citação direta. O segundo, com a citação direta com até 3 linhas, ok? A citação direta com até 3 linhas. E agora nós temos um outro formato, né? Quando a citação direta ela tem mais de 3 linhas. Mais de 3 linhas é de uma outra formatação. Ou seja, quando você lê um livro, um artigo, um periódico, um site jornalístico, e quando transcrito no computador, né, aqui vocês podem perceber que é o espaçamento 1,5, né, entre linhas, tá? Fonte tamanho 12, aqui eu estou utilizando o calibre, mas na maior parte das vezes a gente utiliza aqui o Times, né, Times New Roman, ou Arial. Deixa eu colocar Arial aqui. Pronto. Então aqui tamanho 12 é a forma como a gente é o tamanho padrão que a gente utiliza. Então se você está digitando aqui no computador, né, o seu trabalho científico,
e de repente tem mais de 3 linhas, a formatação ela é diferente. Aqui está o tipo de formatação. Aqui está. Vamos copiar aqui para exemplificar. Então, se a sua citação, ao ser transcrita para o computador, for mais de 3 linhas, como é nesse caso aqui, tem 4 linhas, percebe? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o tamanho da fonte. Nós vamos colocar fonte aqui, tamanho 10. Nós vamos colocar o espaçamento entre linhas simples. Simples. E aqui, olha, no espaçamento, nós vamos colocar 0 pt antes e 0 pt depois. Ah, ok. Então, aqui nós já estamos aqui com uma fonte tamanho menor e também nós estamos com espaçamento simples entre linhas. Ok? Então, agora vou apresentar a régua. Talvez no de vocês também vai ser preciso apresentar. Talvez você não esteja exposta aí à régua de vocês. Opa, esse aqui é um Windows novo. Estou apanhando um pouquinho dele ainda. Ok. Aqui está a régua. Então, eu vou recuar 4 centímetros da margem esquerda para a margem direita. 4 centímetros da margem esquerda para a margem direita. Vou permanecer aqui com o sobrenome do autor, ano e página. Ok? Sobrenome do autor, ano e página. Do mesmo jeito da citação direta, com até 3 linhas. Então, este é o formato da citação. Ok? Qual outra forma de escrita? Aqui nós temos a citação direta. Qual outra forma de escrita? A citação indireta. Citação indireta. Só fazendo uma pausa aqui, pessoal. Lembrando que a primeira forma de escrita é a citação direta e a citação direta é a transcrição fidedigna do texto original. Eu formato ela de 2 formas. Até 3 linhas de uma forma e mais de 3 linhas de outra forma. Mas, independente da forma de escrita, a citação direta é a transcrição fidedigna. Agora, a citação indireta é quando você interpreta. Citação direta é a interpretação, do autor. No caso, você que está escrevendo o projeto, é a interpretação do autor sobre uma citação sem alterar o entendimento da fonte, sem mudar o entendimento da fonte. Teclado novo também, então estou me adaptando aqui a esse computador que eu estou utilizando. Então, olha só, a citação indireta. Então, você está lendo um artigo, está lendo um livro, e você compreende, você gosta daquela citação, acha importante, acha relevante, então você vai transcrever com as suas palavras, você vai fazer uma leitura interpretativa e vai jogar isso no seu projeto, ok? Então, neste caso, você está, de certa forma, fazendo uma alteração, você está fazendo uma adaptação da transcrição original com as suas palavras e com o seu entendimento para o seu texto. Nesse caso, é uma citação indireta e ela tem uma formatação específica. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui nesse texto uma forma. Aqui, encontrei, ó. É uma citação de Kotler, né? Então, ela entra aqui mais um pouquinho. Vou jogar ela aqui para vocês perceberem como que é essa citação, né? Veja só. Então, a citação aqui, indireta, eu utilizo o sobrenome do autor e o ano somente. Já não tem mais a página. E coloco com as minhas palavras, ou você vai colocar com as suas palavras, a interpretação do texto original na qual você leu. Ou no artigo, ou no livro, ou da lei, né, ou de um regimento, enfim, ou de um estatuto, você vai colocar aqui a interpretação, né, com as suas palavras. Então, nesse caso, a gente segue o mesmo método. No início da frase, apenas a primeira letra maiúscula, o resto minúscula e o ano entre parênteses. E se for no final da frase, nós colocamos da mesma forma como na de cima. Só para exemplificar aqui.
ok? Então, o sobrenome do autor a gente coloca entre parênteses. Aqui, ó. Vamos adaptar, então, define. Vamos fazer aqui como se nós estivéssemos utilizando o Kotlin mesmo, né? Então, aqui. Assim, marketing pode ser compreendido como um processo pelo qual os indivíduos, blá, 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 blá. Aqui eu vou colocar a letra maiúscula, vírgula, pronto. Se a citação fosse no final da frase, ficaria dessa forma, ok? Se fosse no início da frase, o autor iria fora do parêntese, apenas com a primeira letra maiúscula. Tranquilo aqui, pessoal? Então, eu tenho aqui citação direta, a primeira forma de escrita do referencial teórico ou no texto científico, citação indireta, e agora eu gosto de falar que as terceiras formas, nós temos aí paráfrases, nós temos explicações, né? Vou colocar aqui, nós temos paráfrases, explicações, comparações, são textos escritos com as nossas palavras, com base em citações que já estão no texto. Textos escritos com as nossas palavras, com base em citações que já estão no texto. Exemplo aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso trabalho, no nosso modelinho. Então, aqui, por exemplo, a autora deste projeto, ela escreveu ela introduziu o referencial teórico na temática marketing, definição, função e evoluções, um texto com as palavras dela aqui, ó. E em seguida, para fortalecer esse texto que ela inseriu com as palavras dela, um comentário inicial para falar sobre marketing, ela já se respaldou em marketing. Então, ela definiu marketing e logo em seguida ela fez uma explicação com as palavras dela em cima desta citação direta, ok? Então, este segundo momento aqui, ó, é um comentário. Tá aqui, ó. É um comentário, vamos inserir aqui, ó, um comentário com as palavras dela em cima de uma citação que já está no texto, ok, pessoal? Depois ela insere ainda mais uma citação direta. Depois disso, ela insere mais uma citação direta e faz um paralelo, ó, de acordo com as definições dos autores. Então, entende-se que Richards e Dias. Então, ela faz uma comparação. Ela utiliza desses dois últimos autores aqui, ó, e faz uma analogia entre essas duas citações. Então, isso aqui é com as palavras da autora. Então, com as suas palavras. Ok, pessoal? Então, por isso que eu gosto de explicar as formas que vocês vão, que é interessante ter no referencial teórico, para depois você entender que você vai recortando e vai construindo um texto. Então, o referencial teórico é a construção, né, de um texto com várias formas de escrita. Então, quais são as formas de escrita? Eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Então, você cria o referencial teórico com base na citação direta, com base em citações indiretas e com base em paráfrases, comentários, explicações e comparações. Eu sempre explico que é interessante iniciar um texto com as suas palavras e finalizar com as suas palavras. É como se fosse uma conclusão daquele item que você abriu. Então, neste caso aqui, ó, a autora desse projeto abriu um título de nível 2. Vocês percebem aqui, ó, apenas todo o título em caixa alta, letra maiúscula, sem negrito, né? Então, título de nível 2, todas as letras maiúsculas sem negrito. Título de nível 1, todas as letras maiúsculas com negrito. Ok? Então, eu sempre oriento a iniciar com as suas palavras, construir o texto com no mínimo 3 ou 4 fontes, autores distintos, e finalizar com as suas palavras como se fosse uma conclusão. Ok, pessoal?
Então, neste caso aqui, nós percebemos que a construção deste item foi composta por um autor, dois autores, três autores, quatro autores. Então, essa etapa ela foi construída com 4 autores e com citação direta, citação indireta, com explicações, comentários e paráfrases. Ok, pessoal? Um referencial teórico para um projeto depende de instituição para instituição, depende de orientador para orientador, mas é razoável a construção de um referencial teórico para projeto ter de 10 a 12 páginas. De 10 a 12 páginas, um referencial teórico, ok? Com o mínimo possível de citações diretas com mais de 3 linhas. Então, deve ter mais citações indiretas e paráfrases, comentários e explicações. Flávio, então você está dizendo que tem que ter pouca citação direta? Sim, estou dizendo isso. Tem que ter pouca citação direta e mais citações indiretas com paráfrases, comentários e explicações. E para cada item desse, você tem que ter no mínimo de 3 a 4 autores. Ok, pessoal? No referencial teórico também você pode colocar figuras, né? E as figuras elas têm que ter um padrão, um tamanho padrão para todas elas. Um tamanho que não seja grande demais e nem pequeno demais, que tenha uma visibilidade boa. No entanto, é interessante você notar que a citação vem na parte de baixo da figura, né? Tamanho 10, espaçamento simples entre linhas, ok? E a identificação em negrito, como está neste exemplo aqui. Tranquilo? Então, aqui a construção do referencial teórico desta autora foi robusto, né? Ela escreveu bastante, tranquilo, colocou algumas figuras, 3 figuras aqui no mínimo, ela expressou. Pode ter também tabelas, quadros, também podem ser inseridos tabelas e quadros no referencial teórico, né? Sempre com muito zelo, a formatação sempre muito cuidadosa, espaçamento 1,5 entre linhas, justificado, ok? Tamanho 12, no referencial teórico não tem nada tamanho 14, nem os títulos, né? Eu estou identificando aqui, ver se tem algum quadro, aqui, achei um quadro. O quadro ele é identificado na parte de cima da ilustração. Tamanho 12, identificação em negrito, ok? E na parte de baixo você coloca a fonte, o autor de onde você tirou. Nesse caso aqui, a autora que elaborou. Ok, pessoal? Então, não quis entrar aqui na parte de metodologia, eu só estava querendo achar um quadro aqui para mostrar para vocês. Referencial teórico é desta forma. Então, você constrói com no mínimo com 3 maneiras de escrita: citação direta, citação indireta, comentários, paráfrases, explicações, né? E com base nesses elementos você faz a construção do seu referencial teórico, e para um projeto, aí no mínimo de 10 a 12 páginas. Ok? Espero ter contribuído, espero ter ajudado. Nos vemos logo mais.